E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Anderson Bars. Que é isso, minha gente? Eu continuo sendo Felipe Bragato. Você parou de mudar de nome, né? Pô, fala aí, meu. É que ele me admira muito. É verdade. É muito amor, é muito amor. Gente, eu adoro esses momentos de gravação, porque ultimamente a vida tá tão corrida Muito. que é quando a gente se encontra, né? Tá se transformando muito. Prazer em revê-los, sócios queridos. Eu sou Anderson Bars. Nada, eu sou Este eu. que vos fala é Odete Reutemann. É verdade. Heleninha, é melhor. Eu gosto muito. Bom, a gente tá falando de mudanças então, né? Mudanças de nomes, mudanças de lugares, que aqui ó, é uma dança da cadeira, né? Isso. E o episódio de hoje vai falar justamente sobre ela, a famigerada mudança. E o nome dele é A Exaustão da Mudança. Estamos começando. Ô, Yuga! O que é isso? É um videogame do... Como é que Vai. chamava? Só Tá bom. continua. Tá bom. A gente tá cansado de trabalhar ou a gente tá cansado de mudar? Eu adoro aquele escritor sul-coreano, Byung-Chul Han. Maravilhoso, autor de um dos ensaios mais lidos da atualidade, que é Sociedade do Cansaço. E ele fala justamente que a gente vive a sociedade do desempenho, onde a cobrança por produtividade deixou de ser externa e passou a viver dentro da gente. Nós mesmos nos cobramos sobre a produtividade. Agora, e quando a cobrança é sobre responder a mudanças rápidas, todas essas que vêm acontecendo no mundo e que, obviamente, impactam o nosso dia a dia de trabalho? Como é que a liderança precisa se posicionar para conduzir bem os times nesse momento de tanta turbulência? Eu vou começar perguntando para você, Felipe Bragato. Eu mesmo. Até que ponto a gente está realmente, enquanto líderes, promovendo a transformação ou empilhando mudança nas costas dos times para que eles fiquem ainda mais cansados e cansadas? Eu acredito que a gente está só empilhando coisas, que a gente está tentando rodar atualizações do mundo atual, né? Então tudo que está acontecendo, as novidades, as tecnologias, tudo que vem surgindo agora, a gente está tentando colocar dentro de sistemas, dentro de operação que roda num software antigo, né? Então a gente está rodando dentro do corporativo, anos 90, anos 2000, cheio de novidade chegando e a gente quer empilhar essa novidade chegando em algo que está velho já. Então isso daí vai acumulando só um processo novo em cima de um processo velho. E não tem a transformação, não é repensar aquilo, não é jogar isso fora e, cara, desmancha isso aqui, joga isso no lixo e vamos começar de novo. Porque às vezes a gente precisa recomeçar para conseguir atualizar mesmo, para conseguir fazer a mudança acontecer. Então, a sua sugestão para a liderança é? Recomeça. Pega o que já existe, legal, deu bom, ótimo, mas tem que pegar aquilo e falar, e se isso tudo acabar, se isso tudo der muito errado, como que a gente se vira? E se isso aqui der muito certo, também como é que a gente se vira? Então, tem que repensar, é recomeçar. O que é a Agora- forma de fazer? A forma de fazer. Agora, Anderson, exatamente, quando a gente fala em repensar a forma de fazer, quando a gente fala em recomeçar, em esquecer o que fizemos até aqui, porque o que fizemos até aqui não é o que vai nos levar para o futuro que a gente deseja, a gente já ouve tanto essas falas, a gente sabe, e parece até meio batido falar disso, né, Anderson? Mas o tal do ambiente seguro é muito, muito importante para que essa líder ou esse líder tenha a confiança das pessoas para que elas venham juntos, né? Deem as mãos nesse momento de mudança. É possível implementar esse ambiente seguro na mesma velocidade em que a gente quer implementar as mudanças? Eu vou voltar até um passo na sua pergunta, Amanda, porque para responder isso, é importante que as pessoas entendam o que é ambiente seguro. Porque a gente acha que ambiente seguro é aquele ambiente tranquilo, confortável, em que a nossa preocupação e foco está exclusivamente no bem-estar das pessoas. E não é isso. E quem fala exatamente o que eu vou falar agora é justamente a Amy Edmondson. Ela diz que isso é um pedaço da história, mas que com a mesma intensidade a gente precisa se preocupar com as pessoas e também a gente precisa gerar o desafio
no ambiente, a gente também precisa comprometer as pessoas com o resultado. Então, antes de responder a sua pergunta, a gente tem que dizer, e a própria Amy fala sobre isso, que o ambiente seguro não é um ambiente confortável, ele é desconfortável, ponto. Eu me sinto tranquilo para que eu possa me posicionar, para que eu possa debater, para que eu possa discordar, para eu falar que eu não sei, mas isso não significa que a gente vai viver uma calmaria. E a partir, né, daí, sim, a gente pode viver um ambiente seguro, isso vai facilitar a mudança. O que não significa que vai ser uma calmaria. Tá, mas a minha pergunta foi: é possível construir esse ambiente seguro na mesma velocidade em que as mudanças precisam ser implementadas? Se a gente vive um ambiente seguro, a mudança passa a ser só uma questão de contexto. Porque é fato que a gente vai continuar mudando, as mudanças não vão parar. O que é vantagem competitiva hoje para qualquer negócio é a nossa capacidade de adaptação. Isso vai continuar sendo assim pelas próximas gerações. Nós não vamos parar de mudar, os nossos ouvintes não vão parar de mudar. Então, se eu tenho um ambiente seguro, ele vai sustentar e fazer com que esse processo seja menos dolorido. Alberto, até que ponto mudança virou moda? Eu acho que a mudança a mudança já é uma moda, né? Eu acho que a lógica de mudar sempre passou a ser necessário para que a gente consiga ser aceito, inclusive socialmente. Se você não muda, eu acho que há uma grande chance de você ser excluído, e eu acho que essa questão do ambiente seguro é quando você consegue ter visualização sobre o que é a mudança. E eu vou dar um exemplo muito comum de coisas que mudam na nossa vida todos os dias. Eu acho que o ambiente seguro é quando você consegue enxergar as consequências da mudança, na minha opinião. Às vezes a gente pega o celular e vai fazer um pagamento de uma conta no banco. E aí vem a famosa mensagem: quer atualizar o seu aplicativo agora ou deixa para depois? Eu acho que 90% das pessoas faz como eu faço, deixa para depois. Sempre. O Felipe não, o Felipe atualiza tudo sempre. Na hora. E quando Eu ele vou pega os meus gadgets para fazer alguma coisa, ele fala: Tá desatualizado. precisa atualizar aqui, né, Amanda? Eu falo: existe para depois. Percebe como é interessante isso? Porque quando ele te dá a opção de Mas eu atualizar, gosto de mudança. você está no controle. Fala, não vou atualizar agora. Não é desconfortável. Eu até elogio o programa do aplicativo. Eu falo, pô, que legal. Ele me deu essa opção, não quero agora, estou com pressa. Só que chega um determinado momento que você abre o aplicativo pela 8ª vez que ele já te convidou a fazer isso, o que ele fala? Travou. Agora, Ou Ou você faz nunca. ou não vai usar, né? você é obrigado a atualizar para fazer. Aquilo me gera uma sensação de raiva. Por quê? Porque a mudança foi imposta. Eu não tenho como sair dela. Eu sou obrigado a Mas mudar. você estava evitando a mudança. Claro que Alberto. estava, porque não era confortável acho para que mim não- muitas vezes. Né? Na real, não é nem evitando, é talvez procrastinando. Procrastinando? Negligenciando. Mas Vai que evitar demora. e procrastinar, Amanda, você, uma pessoa da comunicação, Jornalista. mandando é verdade. esta no meio do podcast. É porque evitar dá uma sensação de que a pessoa não deseja. Uhum. Procrastinar É. quer dizer, Que talvez, ela só se ilude em relação a isso. que ela não quer naquele momento, mas amanhã talvez, né? É super interessante. Nós somos procrastinadores de vários temas. Por quê? Porque a mudança, quando ela está de frente a nós, bonito, né? Saramago, de frente a voz me ser, ela dói. Né? Ela dói, você é obrigado a mudar. E quando você tem que debatê-la, muitas vezes é desgastante. A gente precisa mudar o jeito com que a gente se relaciona com o planeta. Consumos exacerbados. Cara, que coisa chata, jura? Eu não sou nada no mundo, por que você quer que eu recicle meu lixo? Então, você é obrigado a mudar. Quando chega uma imposição por meio de uma multa ou por meio de uma perda de benefícios como uma empresa, a gente tem de fato uma mudança. Por isso que eu acho que o nome é errado, não deveria ser gestão da mudança. A mudança é rápida, ela acaba quando você muda um sistema. O problema é a gestão das consequências. É isso que a gente não olha. Gente, eu estava pesquisando sobre esse tema, né, de exaustão da mudança, para trazer até mais contexto aqui para a nossa conversa, e eu encontrei um artigo da Harvard Business Review. Perfect. E agora eu vou gaguejar de novo, e essa é totalmente aceitável, Uhum. porque tem uma pesquisadora do Põe na legenda. Cazaquistão, maravilhosa. Eu vou ter que falar aqueles nomes cheios de consoantes. É Nadia Jeksenbayeva. Ok. Ela é do Cazaquistão. E esse artigo Você falou dela... bem, inclusive. Falou. É parente, Bem, até, né? parente do Mihaly Chickens.
Mihaly Csikszentmihalyi. Que escreveu o quê? Adoro. Flow, Perfeito. maravilhoso. Livro incrível. Daria pra gente encaixar ele também aqui na nossa conversa. Uhum. Mais pra frente a gente coloca. Mas agora vamos Mas falar da moça do A Cazaquistão. Nadia Jeksenbayeva, ela, neste artigo da Harvard Business Review, ela fala de change fatigue. E ela fez uma pesquisa e traz nesse artigo dizendo que as pessoas estão realmente com a disposição cada vez menor para mudanças. Dentro das equipes, os trabalhadores, as trabalhadoras já têm um preconceito quando vem essa informação sobre mudança. E que isso acontece por falta de contexto. Ou seja, a gente provavelmente está acelerando muito, pedindo muito o tempo todo para que as pessoas mudem, mas talvez nós não estejamos cuidando da forma como essa mensagem chega para os times. Felipe Bragato, como é que a gente poderia mitigar essa barreira, né? Que é essa falta de contextualização. Quer dizer, a pessoa precisa entender o porquê para ela segurar na mão, abraçar e caminhar lado a lado, você não acha? Eu super concordo, e acho que isso é o que a gente tem de rico como ser humano, de repertório, de dar contexto para as coisas. Eu acho que não tem mais uma questão, na minha opinião, de gostar ou não da mudança. Eu acho que mudança é o estado permanente que nós vivemos. A gente vive nesse mundo beta. E eu acho que para a gente conseguir fazer com que as pessoas consigam lidar melhor nessa questão da mudança, eu acho que a gente precisa preparar no sentido de, senão a gente fica o tempo todo, a gente até comentou um pouco disso no nosso episódio anterior, dessa coisa do reagir, né? O tempo todo emergencista, ali reagindo. E o reagir é sinal que você não estava preparado, não tinha mapeado, não tinha simulado absolutamente nada daquilo que está acontecendo. E eu acho que quando a gente dá o contexto, que a gente traz esse repertório, dá os porquês para a pessoa, de certa forma você está simulando possibilidades. E quando você simula as possibilidades, você se adapta à mudança. Então você consegue se adaptar porque, de certo modo, você sabe quais são as opções que você tem para onde ir. Então eu acho que simular as possibilidades ajuda bastante a se Ajuda preparar. no entendimento, né? É. Eu acho que quando a pessoa entende, ela vai, né? É igual quando você está numa aula ou lendo um livro muito complicado, ou mesmo ouvindo uma música que você não entende a letra, você não se envolve com aquilo, né? Então, se você entende o contexto, você abraça a mudança. Anderson Bars, e aí? Você acha que é possível a gente entender que a mudança, embora seja o nosso estado constante no mundo de negócios, né? A nova regra do jogo é mudar o tempo todo, e isso não vai mudar, inclusive? Ficou uma droga. Ficou bonito, ficou um Não, trocadilho. É quase a regra não ter regras, não A é? Ficou ótimo. A mudança é a nova regra e isso não vai mudar. Muito bem. Podemos fazer um livro sobre isso. Podemos. Pensando nisso e pensando que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Assim, pelo menos essa é a minha opinião, quero ouvir a sua a respeito disso. A minha opinião é que a mudança e tudo na vida, embora muitas vezes a gente tenha a ilusão de que amanhã vai ser diferente, eu acho que as coisas vão mudando aos poucos e às vezes a gente nem percebe Nem percebe. que a mudança está acontecendo. Você acha que trazer essa percepção de forma mais clara para as pessoas, de que as coisas estão mudando o tempo todo, as pessoas estão mudando o tempo todo, os negócios estão mudando o tempo todo, não vai ser um marco de mudança, mas vai ser algo que acontece de maneira contínua. Isso poderia diminuir a resistência? Entendo que sim, porque a gente está ampliando o contexto. E sempre que a gente amplia contexto, a gente favorece a mudança. Mas eu faria um complemento no que você diz, Amanda. Por quê? É fato que muitas coisas vão mudando aos poucos, vão evoluindo aos poucos, e quando a gente percebe, um determinado cenário ou ambiente está completamente diferente. Por exemplo, quando a gente vem falando de futuro do trabalho versus impacto de inteligência artificial, a gente já está falando disso faz 4, 5 anos. Algumas coisas vão indo aos poucos, outras não. Tipo o quê? Tipo uma crise geopolítica, uma guerra num determinado lugar que rompe a minha cadeia de suprimento, eu recebo alguma coisa de lá e preciso me adaptar e preciso criar uma nova rede de fornecedores, tipo alguma crise global relacionada à saúde. Uma pandemia? Por exemplo. O que aconteceu com o Trump, que ele falou assim, esqueçam da gente,
o mundo inteiro ficou olhando, parado. Quantos países demoraram para se mexer, para aceitar esse tipo de Claro. coisa? Então, eu acredito que a gente vai conviver com os dois cenários. Tem coisas que são assim, tem outras que são de supetão e a gente ou se movimenta ou se movimenta. Então, mais importante do que isso, a meu ver, e aceitando que tudo isso é um fato, é entender como é que a gente reage a todo esse processo. Porque a mudança para o ser humano ela é completamente contraintuitiva. O nosso cérebro ele é programado para repetir processo, porque toda vez que a gente acaba tendo que mudar essa programação, isso gasta muita energia. Uhum. Então, fazer o ser humano se adaptar a esse contexto, acho que é o nosso maior desafio. Você está falando uma coisa super interessante, né? Porque se você olha o ser humano do ponto de vista biológico, ou mesmo anatômico, né? Se você olhar a anatomia do ser humano, nós fomos constituídos há centenas de milhares de anos atrás e continuamos com essa mesma constituição, com uma única finalidade: reproduzir e sobreviver. Esse lance de trabalhar, aprender, de dinheiro, milhões, sobreviver, isso não faz parte de mansões. Mansões. Isso faz o desenho do Pica-Pau. Eles não pegaram a referência, eles não pegaram a referência, Tem mais de 40 anos, sabe desse... e o nosso ouvinte também não pegou. Viu o desenho do Pica-Pau, 40, falava sobre isso, né, cara? Mas é muito Adorei. interessante, porque a nossa biologia é apenas para reproduzir e sobreviver. Todo o entorno de mudança acaba sendo e tendo um nível de complexidade que não adianta achar que as pessoas têm que ter uma predisposição ou uma receita de bolo, um checklist para poder reagir a isso. Mas você não acha que o líder deveria estar à frente dessa facilitação do processo? Aqui a gente está falando com liderança. Tá. Então, o que eu queria extrair de vocês aqui é o seguinte: nós sabemos que as pessoas resistem à mudança. Por toda essa questão biológica, ou por questão cultural, ou por medo de perder o seu eventual lugar de conforto. Por alguma razão, todo mundo adora mudança quando não diz respeito ao seu quadrado, né? Como é que a liderança pode atuar? Me dá aí a receita de bolo para que a liderança realmente esteja à frente da motivação das pessoas para que elas possam aderir a essas transformações inevitáveis. Eu acho que a gente só consegue responder essa pergunta dependendo do entorno que o líder e a empresa convivem. A gente está vendo situações de escândalo onde o líder de um banco, que é a personalidade maior de uma companhia, direcionava ações antiéticas, imorais, corruptas e tudo. Como é que você consegue promover uma mudança e falar sobre liderança e sua responsabilidade quando você tem líderes, muitas vezes, que criam culturas ou subculturas absolutamente repugnantes? E eu não preciso nem ir para esse lado de falar do péssimo líder, né, ou líder repugnante que a gente está vendo nesses exemplos por aí. Eu falo que às vezes você tem empresas que o líder quer fazer algumas coisas, mas vai gerar prejuízo para a empresa uma determinada mudança. Então eu acho que a gente precisa ter mudanças protagonizadas pelos líderes, mas a gente não pode ser mais realista que o rei de enxergar que tem ambientes que talvez vão restringir esse tipo de liberdade. E aí talvez seja melhor o líder e os funcionários saírem, porque às vezes a gente fica batendo na mesma tecla da mudança, da liderança, e aí o líder chega pra gente na Escola do Caos e fala assim: eu adoraria fazer isso que vocês estão fazendo. Aliás, caos é super sexy, mas vamos devagar, porque o meu chefe não pensa dessa forma, eu não posso promover essa mudança. Eu tenho que fazer uma mudança, eu tenho que pintar com uma corzinha diferente aqui, mudar um móvel de lugar, e a gente chama de mudança. Mas você acha que esse é o contexto da liderança brasileira? Eu acho que Ela está sendo desafiada a liderar a mudança, mas ao mesmo tempo ela enfrenta diversas restrições no ambiente? Eu acho que sim, e dou uma dica de um livro que me impressionou muito, que serve inclusive de correlação. Ela fala do mercado americano, de uma escritora chamada Annie Casey, que escreveu um livro maravilhoso chamado Death of Despair, Mortes por Desespero. São pessoas que morrem porque não conseguem acompanhar o processo de mudança que estão ao seu redor. Ela fala do futuro do capitalismo, é muito interessante, porque se sobe a régua dizendo que fama, reconhecimento e sucesso é um componente atrelado a dinheiro, quantidade de seguidores, e o mundo vai para esse caminho. Eu me adapto e tento me encaixar nessa realidade. Quando você pega uma empresa brasileira, muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar a velocidade do desejo de seus líderes. Por quê? Porque muitas vezes não são tangíveis, não são claros, a comunicação é uma porcaria,
E a liderança fica no meio do caminho. Então eu acho que a gente está vivendo uma realidade que falar de mudança hoje, apesar de ser moda, é um discurso, uma narrativa belíssima, mas pouco tangível. As pessoas não sabem direito o que precisa ser mudado. É por isso que tem tanta bateção de cabeça. A gente fala, vamos mudar, todo mundo fala, você já viu aquele desenho, né? Ah, vamos! Quando vocês querem mudar? Agora! Mas vocês estão dispostos a abrir mão dos seus direitos? Não, peraí. Bom, mas aí não tem nada a ver, mas vocês estão falando em direitos. Gente, vocês viram que o Milley, o que ele fez? Vocês Sim, viram? O acabou com os presidente da direitos Argentina? trabalhistas. Gente, não Verdade. tem mais férias de 30 dias, É. carga horária de... Juro que quando eu vi aquela notícia, carga horária de 12 horas, não tem mais férias remuneradas e, se não me engano, também não tem hora extra. Acabou com tudo. Acabou a humanocracia e a Ah, meritocracia. Não Que tem, que é isso? não tem humanocracia. O amigo, o Gary Hamel, amigo do O que Andy, você achou disso, Andy? A gente sempre tem que interpretar essas questões sobre determinado contexto. não dá de PMDBista aí, vai. Não. Talvez, depende. A gente tem que interpretar diante de determinado contexto. Qual, né? Porque a gente, obviamente, tem noção do quanto isso impacta negativamente a população argentina, a classe trabalhadora, e o discurso do governo em contrapartida foi, a gente está deixando um ambiente mais livre para as pessoas se autorregularem. Se não gostou do ambiente, se não gostou das regras que foram estabelecidas naquele ambiente, você pode trabalhar em outro lugar. A base da fala do governo na Argentina foi essa, né? Vamos deixar que o mercado se autorregule. Como A é nos partir Estados Unidos, desse contexto, como é nos Estados Você Unidos. paga por hora para trabalhar na pizzaria e Exatamente, acabou. exatamente. Então, assim, sob a perspectiva do trabalhador é ruim, ponto. Entendi. Mas Agora, Anderson, dizer que isso vai, no longo prazo, gerar uma consequência ruim, essa bola de Não dá cristal a pra gente saber. não tem. Ah, sim, não tem. 86,8%, né, dos líderes, segundo a pesquisa feita aqui pela Escola do Caos, que avaliou o nível de maturidade da liderança brasileira em relação a 10 competências, acredita que está pronto para demonstrar flexibilidade e agilidade para lidar com as mudanças e pensamentos divergentes do mundo. 86? 86,8%. Tá todo mundo pronto. Isso. Só que, quando a gente foi fazer essa mesma pergunta para as equipes, Uhum. para que as equipes avaliassem os seus líderes, as equipes disseram que os seus líderes estão maduros em 58,2%. Então a gente tem aí quase que de 58 para 86, a gente tem aí basicamente 32? Não, A diferença 28. é brutal, né? É. Grande, É né? menos Mais de um- 30, menos de 30 pontos Na verdade, percentuais. 28 pontos percentuais. 28 pontos percentuais. Mais ou menos. Então, assim, a liderança se acha prontíssima para encarar a mudança, mas quem está sob a liderança dessas pessoas não acredita Não muito. tanto. Aliás, se você quiser baixar esse relatório de pesquisa, tá aí no link também. Boa. Quem quiser Ah, é resgatar. verdade. Não, porque ele é muito bacana. Essa pesquisa que a gente fez avaliou o nível de maturidade da liderança e tem um gap enorme em como a liderança se vê e como ela é vista pelos liderados, né? E isso você, líder, precisa ficar de olho. Felipe Bragato, como é que faz na prática para a liderança? Eu já perguntei para o Alberto. Não foi. Ele falou lindo. Ele falou lindo. Todo mundo sabor agora vai Muito vir pra mim, obrigado. é isso? Aí Tá bom. agora você Uhum. passa a régua e explica aqui. Depois eu vou passar a mesma pergunta para o Andy. Como é que faz para a liderança de verdade? Como é que você faz no dia a dia para liderar a mudança? Isso é uma coisa que você faz muito aqui Sim. dentro da Escola do Caos, porque o Felipe Bragato é a pessoa que traz as novas ferramentas, que traz as novas ideias de tecnologia, que muda os processos e que lidera essa frente de mudança aqui na Escola do Caos. Uhum. Muito ligada à tecnologia também. Como é que se faz na prática para conseguir a aderência das pessoas? Bom, vou aproveitar do ensejo então, já que do ensejo tecnológico aqui, do que eu cuido, eu vou trazer um pouquinho do que eu faço no dia a dia, mesmo, para a gente fazer essa metáfora, que eu acho que isso falta um pouco realmente para a gente conseguir lidar com a mudança. Em tecnologia, a gente gosta de criar o que a gente chama de sandbox, né? A caixa de areia, literalmente, que é onde você consegue fazer um ambiente de teste onde você pode errar seguro. E aí tem a ver com o erro, do tipo, eu erro,
sem ter qualquer tipo de impacto Punição. financeiro. Ah, sim. Porque aí é que dói, né? Sim. É lindo o discurso do tipo, pode errar, pode Tem que errar. errar. Aí doeu no bolso, não Ai, pode ninguém não. quer. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente faz esse sandbox. Então, putz, vai criar um sistema novo, vai criar qualquer coisa nova, qualquer coisa que a gente precisa trazer um punch ali a mais, a gente cria esse sandbox e a gente fala assim, cara, tudo que a gente quiser fazer, tudo que a gente for fazer, a gente vai testar aqui. Porque se errar, não vai dar ruim para ninguém. Ninguém vai saber. Então, assim, pode errar, você vai errar, deu certo, ótimo, agora a gente consegue implementar essa mudança onde precisa ser feito. Então, acho que falta o líder, a liderança em si, criar esse sandbox. O ambiente onde realmente você pode errar com segurança, não no sentido de segurança, de só a segurança psicológica, do tipo, não tem impacto no negócio. Uhum. Aqui não tem impacto, é seguro para você. Cara, testa à vontade e depois você traz isso para dentro. É uma forma da liderança organizar ali como tudo é implementado, né? Sim, É uma ferramenta é. que você dá. É um Legal. modo. Muito obrigada, você me trouxe uma boa sugestão. Deixa Anderson Barros, eu só fazer uma observação. Alberto Reutemann, Desculpa, agora André. do seu momento de arguição. A gente está falando, o FEME fez, gerou um chicote de algo que aconteceu hoje. Está rolando uma conferência de inteligência artificial na Índia. Foi sensacional, tá, o primeiro-ministro da Índia, e estavam os americanos também, né? O presidente da Anthropic e do ChatGPT, da OpenAI. E no final, todos eles foram chamados ao palco, e os dois ficaram, todos eles ficaram enfileirados. E o primeiro-ministro da Índia, o Nehru, né, se não me engano, Uhum. pediu para que todos levantassem as mãos e se dessem as mãos. Quer ver? Eu vou todo pedir mundo para assim. Amanda E fazer. a Assim, E cúpula... todo mundo assim, né? E a Não, cúpula não vou ver. terminaria assim. Exatamente. Pega aí. Não? Não, Ah, é essa. entendi. Eles fizeram isso. Dá um Essa é- close. OpenAI Open Anthropic. e Anthropic Ai, fizeram gente. isso, não seguraram. Então, olha que interessante. Você tem uma oportunidade de mandar uma mensagem incrível para o mercado de mudança. Nós somos de inteligência artificial. E Somos temos- concorrentes aqui. Somos concorrentes, tudo mas, bem. mas temos relações humanas. Olha que mensagem maravilhosa. Mas eles fizeram questão, cada um levantou a mão e deixou a mão fechada, um do lado do outro. Foi. E a plateia mesmo. olhando indignada, falando: Uhum. a gente tem muito inteligência artificial, mas tem baixíssima inteligência emocional. Mas é que tem uma rixa ali, né? Agora, Ah. principalmente, a Anthropic começou a atacar a OpenAI. Sim, Né, então roubar ele- funcionário. Não, tudo. e assim, até o modelo deles, é tipo de... essa questão que a OpenAI agora vai colocar anúncios dentro da IA, e a Anthropic é contra, até o mote dela agora, keep thinking, né? De Sim. você continuar pensando, de usar a IA para potencializar o pensamento humano. Então eles estão em confronto mesmo. Eu Que acho que loucura. é entendível, não acho legal também a postura, Ah. mas é entendível porque assim, é tipo Sim, pegar um tão se concorrente que matando tá lá. falando mal da gente, ou que tá atacando a gente fala, ô, queridão, que bom. sabe? Ah, é falsidade É. também, né? Tá bom, é uma boa visão. né? Fala, Andy. Agora tenta Eu me falar. desconectei da pergunta, como é que Você era mesmo? lembrou? É a receita de bolo! Ah, Como é- Porque tá bom. assim, a gente está falando Ninguém quer falar. bastante. A gente está falando bastante que assim, que quem integra as equipes, os empregados, os funcionários, estão cansados, estão exaustos com a mudança. É claro que existem níveis de liderança. Muitos líderes e muitas líderes também estão nessa, Uhum. também estão exaustas e exaustos e precisam estimular esses times, a adesão desses times, né? Para os novos processos, para os novos posicionamentos. Eu queria uma dica. Eu quero uma receita de bolo para essa líder, para esse líder que está me ouvindo. Por favor, Tá Anderson ótimo. Barros. Vou ser bem objetivo. Não tem receita de bolo. Obrigada! Acabou. Acabou o Acabou. episódio. Boa. Para, não, Vamos pra dá casa. uma dica aí. Vocês ainda o estão Felipe aí. foi super generoso e Ah. falou aqui de uma ferramenta que ele utiliza no dia a dia Tá dele. ótimo. Mandem mensagens Você pro é Felipe. líder. Você conversa com líderes o dia inteiro. O celular do Felipe tá na Aqui, ó. tela. Manda no WhatsApp. Manda Ele- um WhatsApp pra ele. Tá bom. O Anderson Barros está todos os dias com grandes líderes, grandes times de liderança de empresas enormes. E ele leva essa resposta lá. Por favor, você É. pode dar só uma palhinha aqui? Brincadeiras à parte. Inventa, sei lá. né? Brincadeiras à parte, gente. É óbvio que é fundamental você dar contexto para as pessoas. Agora, tudo aquilo que a gente já estudava na gestão da mudança há muitos anos não mudou. Não mudou. Eu sempre vou ter Uhum. 20% das pessoas ali do meu time que quando a gente estiver diante de uma transformação, eles vão adotar rapidamente, né? Eu vou abrir ali a porta e eles vão passar
automaticamente pela porta. Né? Imaginemos que, metaforicamente, a mudança seja cruzar uma porta, um portal, qualquer coisa que o valha. Uhum. Quando eu dou contexto para as pessoas, explicando o porquê e os impactos, 20% vão passar pela porta automaticamente. Outros 20% vão grudar nos seus lugares, vão temer a porta e vão dizer, daí eu não quero passar. E eu vou ter outros 60% das pessoas que vão estar ali naquele ambiente, vou ou não vou. E aí eu, como líder, tenho que ser inteligente de pegar aqueles 20% que atravessaram a porta, levar lá para os 60% e falar, contem para eles como foi? esse outro lugar aqui, por qual a gente foi, é paradisíaco. Como tem coca gelada, como tem refrigerantes gelados, né? Os clientes, você pode falar da Coca. Nas geladeiras, como é agradável, talvez passar pela porta seja um pouco complexo, ela é estreita, tem degrau no meio do caminho, mas conta como é que é do outro lado. E tentar convencer as pessoas a quererem de bom tom passar por todo esse processo. Claro. Agora, a parte dura disso é que não é 100% das pessoas que vai querer, pelo seu momento de vida, por aquilo que ela está valorizando agora. Vamos pegar uma mudança recente que está impactando um monte de empresa. Retorno ao trabalho presencial. A gente não pode julgar. Tem os que defendem que é bom, tem os que defendem que não é bom. O fato é que empresas falaram, agora nós iremos trabalhar presencialmente. Se esforçaram, convenceram, uns foram, e aí chega um momento em que a empresa toma a decisão. Tá bom, quem não veio, paciência é da vida. Então, isso é assim desde que a gente estuda gestão da mudança, gente. Muito Ô, legal. Anderson, você sabe que essa sua fala me levou muito para a aula do psicólogo social norte-americano, o Elliot Aronson, Fantástico. que escreveu O Animal Animal Racional, que vocês devem Social. conhecer, o Animal Social. Animal social. E é incrível, eu assisti uma aula dele, ele tem 92 anos, gente. Ele é uma das maiores autoridades em psicologia social do mundo. A psicologia social estuda justamente os Comportamento comportamentos humano. em grupo, Uhum. né? E especialmente os comportamentos em grupo. Então, uma das coisas que ele fala é que, assim, dificilmente, se dentro de uma sociedade, de uma comunidade, ou de uma empresa, seja o que for, se nós colocarmos camisetas de cores diferentes nas pessoas, e aí eu imaginei os seus grupos aí, os seus percentuais, e se a gente disser, esse grupo faz tal coisa, esse grupo faz tal coisa, dificilmente eles vão trabalhar em colaboração. Porque é natural do ser humano começar a viver aquele nós e eles. Então, trazendo para esse contexto da mudança, a gente vai ter nós e eles. Eles toparam, hein? Uhum. Nós não, nós seremos mais resistentes. E aí, trazendo esse contexto agora para você, Alberto, como é que a gente faz para fazer com que essa mudança permeie todo o grupo de maneira minimamente equânime, para que ninguém se sinta com cor de camiseta diferente? Eu acho que a metáfora do Andy da porta é muito legal, mas muito líder transforma a porta em uma agulha e todo o resto da empresa vira camelo. E a gente sabe que é mais fácil um camelo passar debaixo de uma agulha do que um líder alcançar o reino dos céus, né? Já que você viu Nossa, esse episódio tá muito Meu Foi Deus sensacional, do céu! é? Gostou? Gente, Olha, esse Eu quero café ver na o escola do Gabi. caos. Eu quero ver o Está Gabs batizado. colocando uma É, ilustra isso. desse camelo. Eu quero aquele Estamos fechamento de Avenida Brasil. Pum, Alberto Reutemann, sabe? Pronto, já dei a deixa. Eu acho Tá. que tem comunicação, eu acho que o líder tem que falar o tempo todo que não sabe, tá na hora do líder ter boas perguntas. E a vulnerabilidade é bom, viu, Alberto? vulnerabilidade. Quando- Brené Brown! Brené Faltou Brown. Brené Brown aqui nesse episódio. Quando a Amanda perguntou, não me veio à mente, mas agora que você falou, veio. Sim. Porque quando a gente está em grandes processos de mudança, a gente não vai ter todas as respostas. E falar isso abertamente para as pessoas é super importante. Mas quero saber como é que vai ficar tal coisa. Não sabemos como vai ficar tal coisa. Não Né? sabemos. Então, isso tem a ver com o que a gente falou de ambiente psicologicamente seguro, inclusive, de você ter espaço para poder debater a respeito é isso. disso com as pessoas, né? Criar grupos de trabalho, falar com as pessoas, falar o que sabe, o que não sabe, o que... Ou o que pode, ou o que não pode falar. Isso eu sei, mas eu não posso te falar ainda. E eu acho momento. que é legal. Sabe uma frase, Fê, queria te ouvir também sobre isso, que é mais ou menos o seguinte, eu não sei se vai ter cortes. As pessoas morrem de medo de voltar para a base da pirâmide de Maslow. Às vezes a gente tem que falar, eu não sei se vai ter cortes. Pode ser que sim, pode ser que não. No momento eu não sei. Eu acho que precisa de comunicação direta, simples e assertiva. Acho que muitas vezes as pessoas
entram numa complexidade enorme para explicar a mudança, o motivo da mudança, os objetivos que se pretendem alcançar, os números que se pretende alcançar, e a pessoa está só preocupada se ela vai ter o emprego dela no dia seguinte ou não, sabe Mais assim? simples até, né? Acho que a gente precisa preparar bem a comunicação de acordo com quem é o nosso público. Né? Então, é claro, em alguns fóruns a gente vai falar dos números, a gente vai falar dos objetivos estratégicos, mas em outros fóruns a gente vai falar coisas mais simples, mais objetivas mesmo. É a mesma né, Fê? mensagem, mas passada de uma forma diferente, porque as pessoas recebem de forma diferente e têm interesses diferentes por trás Exato, daquilo. eu acho que é mais a Né? questão do interesse. É. A pessoa não está ligando muito, ela nem sabe aquelas cifras que são faladas, às vezes ela nem consegue materializar. Ela só quer saber se ela vai ter que pegar o ônibus amanhã e ir para aquele trabalho. Ou se ela vai botar o currículo debaixo do braço e procurar outro. Mas é importante ela saber qual é o impacto disso. Pode ser que ela não queira ou não consiga interpretar. Mas ela precisa saber o impacto dessa cifra Sim. de uma outra forma. Ela precisa receber traduzir. a mensagem. Exato. Como é que faz isso, Fê? Eu acho que daí é entendendo com o teu interlocutor ali mesmo. Quem vai receber a mensagem, você precisa entender quais são os interesses e como é que essa pessoa realmente tem impacto nisso. E aí sim se adapta o teu discurso para aquilo. Agora, deixa eu trazer no construtivismo, só para concluir essa ideia aqui, Andy, no construtivismo, né, eu adoro trazer, vira e mexe eu falo de construtivismo, que eu acho muito bonito. Ele sempre busca no outro o que ele já sabe, né? Então, se eu vou dar uma aula, eu primeiro pergunto, o que você sabe? E aí eu tento conectar o conteúdo que eu preciso passar aquilo que a pessoa já traz de contexto. É claro que quem está dentro de uma empresa já tem minimamente algum contexto, né? Da necessidade de mudança, de como a empresa está se posicionando no mercado, de como a concorrência vem se mexendo. Então, assim, em diferentes graus, as pessoas já têm algum contexto dessa necessidade da mudança, né? Então, eu daria essa dica. Busca no outro o que ele já sabe e parte dali para costurar toda essa explicação e contexto. Eu estava indo nessa mesma linha, que às vezes é muito fácil para a gente dizer, mas que tal público ou tal fatia não consegue ter perspectiva ou dimensão e a gente tem que adequar a mensagem à capacidade dessas pessoas. Ok, é verdade. Ao mesmo tempo que a gente também precisa ir fazendo o nosso papel de preparar as pessoas para lidarem com um cenário de pensamento mais complexo. Porque senão a gente deixa cada um limitado às suas próprias reflexões. Eu não posso perder esse gancho, porque a maior parte dos líderes acha que a mudança precisa agradar todo mundo. Isso é algo para mim que não jamais agradará, né, Alberto? Pois é, mas eles você se incomodam. Acha que os líderes acham isso? Dá uma olhada nos treinamentos que a gente faz. Muitas vezes você recebe um feedback de um líder falando o seguinte: eu preciso que vocês levem uma mensagem dura para as pessoas, porque eu não consigo levar. Eu preciso transformá-los, eles não vão gostar, mas eu não tenho condições de falar com eles. Não querem contrariar o time. É isso? Não querem contrariar. A gente ainda tem muito Não querem líder. ficar mal na foto, não isso? Querem ficar mal na foto. A mudança, às vezes, a mudança é para evoluir, não necessariamente para agradar as pessoas. Eu acho mas que a necessidade da liderança de ser populista, né, Alberto? Exato. A gente tem muito líder que fica naquele papel que tem que ser o bonzinho o tempo inteiro, que todo mundo tem que venerá-lo. E é justamente nesse tipo de organização que as coisas vão muito mal, ou nesse tipo de time, com esse tipo de liderança, que as coisas vão muito mal. A gente não está defendendo o líder antipático, que não cuida da comunicação com as pessoas. A gente não está falando de grosseria. Não. A gente está falando de sims, nãos, posicionamento. Exato. Mas eu acho está falando de tratar adulto como adulto. Exato. E é muito legal, porque quando a gente pensa em tratar adulto como adulto, quando a gente pensa em sim, em não, a gente está pensando em autenticidade. Né? E dá pra gente ser autêntico de forma elegante, de forma gentil. É que isso, inclusive, abre margem para a gente ter até um outro episódio. Vou deixar a dica aí para a nossa produção, tá bem? Esse time de centenas de pessoas que produz aqui o episódio Caos Corporativo. Porque falar a respeito aqui, né? De comportamento de liderança, populismo, posicionamento, os impactos negativos que um líder bonzinho que diz sim para tudo tem,
confundir autoridade com controle. Ai, não, porque ele deu um determinado direcionamento, agora a gente vive um ambiente que é um ambiente de controle. Não! Não! Né? Liderança tem que muitas vezes tomar decisão, mas acho que aí a gente abre espaço para outro tipo de debate. Ah, meninos, adorei nossa Posso conversa. dar minha última dica? Mas você tá exausto da mudança? Tô exausto da mudança. Eu adoro mudança, né? É ótimo, sempre. Então você não tá exausto. Mas eu fico exausto, mas eu fico mudando o tempo todo, né? Mas eu acho que tem uma questão que eu escuto de muitos líderes e eu vou olhar para a lente da verdade e dizer, o maior medo dos líderes que eu converso é ouvir a famosa frase, as coisas não são mais como eram antigamente. Chegou o líder ou a líder tal e já mudou tudo. Agradeça de ouvir essa frase, sinal que você fez a diferença. Muita gente tem medo de falar, já não é mais, principalmente em gestão da sucessão, né, que a gente atua bastante nas lideranças, e eles ficam com medo de ouvir essa frase. Agora entrou tal líder, mudou tudo, não é mais. Agradeça se ouvir essa frase, é um feedback positivíssimo. Até porque, se a gente continuar para sempre sendo como antigamente, talvez a gente deixe de existir enquanto empresa, né, meninas? Essa é a única certeza que se pode ter. Hoje a gente mede a competitividade de uma organização pela sua capacidade de mudar. E de aprender. Vamos que vamos? Bora nós. Vocês viram que tem pauta para mais um montão de debate aqui, né? A gente adora esse encontro semanal com você, a gente adora refletir sobre as experiências que a gente tem treinando as lideranças dentro das maiores empresas do país. E se você quer contexto, e se você quer repertório, eu vou colocar aqui mais uma vez, se você ainda não baixou o e-book sobre o Fórum Econômico Mundial de Davos, Decode the Dialogue, preparado com muito carinho pelo nosso time, eu e Alberto Reutemann estávamos lá passando frio em Davos, ouvindo aquela loucura daquele discurso do Donald Trump. E a gente está aqui, então, com o código de barras. Mentira! O QR Code. Seria negócio de ficar no passado? A gente está aqui com o QR Code na tela para você baixar esse e-book e ampliar seu repertório, entender contexto e auxiliar a sua equipe nesse processo de mudança fundamental para a sobrevivência da sua empresa. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Você errou de novo, Alberto. Hollywood é pra cima, a Dugan é pra frente. Faz, então. Eu não vou fazer, não. Com medo Tchau. de ficar queimadinho. Tchau!